a pré-candidatura do Dirceu Binda, atual vice-prefeito pelo PDT, e provavelmente haja o confronto entre Dirceu Binda e Nelton Conte, MDB. São as definições políticas nesta semana decisiva. As convenções encerram na semana que vem. Agora sim, quadro Saúde e Bem-Estar, em nome da psicóloga Dalvanice Antonioli Testa. Casa Natural, acesse o site casanaturalserra.com.br e faça suas compras sem sair de casa. Cirurgia dentista Graciele Rui Marcon e médica acupunturista doutora Wei Julin. Fernanda, bom dia, obrigado pela presença. Era para ser um programa, eu acho que a gente vai até mais ou menos ao final do ano, sobre as fases da infância, né? Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, Marco, Juju, toda a equipe. Então, Marco, quanto mais se falar, mais vai ter para se falar, né? Quanto mais se conhece, menos se sabe. Bom, vamos dar uma viajada, então, que vamos viajar, apertem os cintos. Tem falado a respeito disso, né? Consteladora, né, familiar Fernanda. As fases da infância, a gente chegou até os 2 anos, né? A gente falou a primeira, né? De 0 a 2. 0 a 2 anos. Então, e a turma respondeu bem, olha, fale mais, as mães, né? Falem mais, enfim. Porque é o primeiro contato, desde que a criança, ela está no mundo, mas não está no mundo. Depois que ela enxerga o mundo, né? Quando ela sai da barriga da mãe, mas é uma fase única dos 0 aos 2 anos. Na visão sistêmica. Bem importante a gente falar, né, Marco? Porque dentro de várias linhas de estudo, e vai ter as linhas da ciência e as linhas que a gente diz mais viajada, né? As linhas filosóficas, o ponto de vista sistêmico, né? O ponto de vista sistêmico, ele diz que não tem nada bom ou ruim, nem nada certo e errado, tudo é do jeito que é. Então, muitas vezes o ponto de vista, ele cria algumas opiniões peculiares, e a gente respeita e dá lugar a tudo isso, né? Tanto que está no direito agora, né, Marco? Quando a gente fala sobre não ter certo e errado, tudo acontece do jeito que acontece, e sim da forma com que a gente conduz aquilo que acontece. Então, sempre é bom entender isto, tá? A família que eu nasci, a minha origem e como é a dinâmica desse sistema. Isso é bem importante a gente falar. É isso. É isso. É isso. O que a gente vai fazer com tudo isso, né? Tanto, Marco, que mesmo como tu é uma pessoa do direito, tu vai me dizer, vai ter uma forma que eu sofri uma pena, e a forma com que eu conduzi isso vai me reduzir essa pena ou não, vai me trazer benefícios ou não, tá? Então, sem entrar em méritos de benefícios maiores, há um contexto, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a outra fase, a fase seguinte. Que é dos 2 aos... Então, dos 3 aos 4 meados, tá? Porque a gente não tem uma precisão a cada pessoa. Eu quero salientar, isso na visão sistêmica, né? Se vier um pediatra aqui, pode falar completamente diferente. Vem um psiquiatra, fala diferente, uma psicóloga pode falar diferente, né? Na verdade, penso que falaremos, é como religião, né? Se tu for ouvir um pastor, se tu for ouvir um padre, se tu for ouvir alguém que dá palestra no centro espírita, fala de um jeito diferente a mesma coisa. Então, são pontos de vistas diferentes, que é sempre importante a gente respeitar, né? O jeitinho de cada um. E aí, Fer? Então, let's go. De 2... nos meados dos 2 anos, então, a gente começa a precisar controlar o nosso produto, né? Controlar o nosso cocô. É a fase anal. Então, a partir dos 2 anos, começa aquela dinâmica do tirar a fralda, né? O xixi, controlar o esfíncter e controlar o ânus. Então, controlar os nossos produtos, né? Então, quando a gente para analisar isso, até então a gente fazia na fralda e tava tudo certo. A mamãe e o papai vinham, vamos trocar a fraldinha. Opa, tem um cocô aqui. E até os 2 anos é como se isso fosse natural, tá? Então, isso que é bem importante a gente falar, que a gente falava antes de começar o programa. Entender a condição humana, tá? Então, aquilo que é inerente a estarmos humanos. Nós estamos todos numa experiência humana, tá? Então, sempre que a gente puder olhar o outro, seja esse outro quem for, como um irmão de espécie. Nós somos as pessoas todas, uma diferente da outra, um DNA para cada um,
mas somos iguais. O intestino, o estômago, a mão, os dedos, o cabelo, os olhos, né? Salvo das anomalias, enfim, mas nós temos um padrão de espécie. Então todo mundo na Terra faz cocô, gente. E parece que é feio falar, vou fazer cocô, com licença, tô com dor de barriga, tem um punzinho aqui. Parece que é feio falar isso. E tá tudo bem, né? É parte da educação, faz parte da dinâmica da nossa sociedade, e tá tudo certo. E aí, até os 2 anos de idade, é natural a criança ter um cocôzinho. E a mamãe ir lá trocar a fralda, e o papai, e tá tudo certo. A partir dos 2 anos, nós já começamos a ser cobrados. Você precisa avisar a mamãe que vai fazer xixi. Filho, você faz cocô, tem que ir no vasinho. Aí tem 1 milhão de piniquinho, o sapinho que gira a linguinha. Ou quando cai o cocôzinho, sai musiquinha, né? Então, a partir dessa idade, nós começamos a apresentar o nosso produto. Para quem? Para as 2 pessoas, que aí é Freud, né? Que é a base da minha personalidade, meu papai e minha mamãe. Então, como o papai e a mamãe conduzem esse produto, tá? Vai ser como nós vamos nos sentir depois na vida adulta. Então, pessoas que têm dificuldade em começar um projeto e terminar, né? Pessoas que têm dificuldade em sentir que fez um bom trabalho, seja um bom trabalho de escola, realização na vida profissional, tudo isso são crenças que nós formamos durante a fase anal, que começou dos 2 e vai até os meados dos 4 anos, tá? Tem tanta repercussão isso na vida adulta? Totalmente, Marco. Então, na verdade, nós temos a base da nossa personalidade toda até os 7 anos. Bert Hellinger, que é o pai das constelações, né? Ele sempre vai trabalhar que não existe trauma na vida adulta. Todo trauma é primário. Ele aconteceu até os 7 anos de idade. Então, sim. Aí, o que acontece? A pessoa que tem um pouquinho de nojo, mania de limpeza, sente nojo de coisas, né? Provavelmente, quando a mamãe, isso sempre bem importante, a mamãe e o papai não fazem por mal, fazem por amor, né? Ah, que cheiro, filho! Bah! Né? Então, a criança, devido a uma predisposição genética, que falamos no outro programa, a criança já vai pensar, poxa, a mamãe fica com nojo daquilo que eu faço, a mamãe não gosta daquilo que eu fiz. Filho, tu tá todo cagado. Bah, cara, que é isso, né? A forma com que a mamãe vai conduzindo, vai reagindo, a mamãe, a vovó, a babá, enfim. Vamos usar a mamãe, né? Porque via de regra... Está mais próximo da criança. Ou o papai, né? Aquela criança que se esconde para fazer o cocô. A criança que pega o cocô. Tem criança que pega o cocô e brinca com o cocô. Porque aquilo é um produto. O cocô é a primeira coisa que a gente faz sozinho. A gente não precisou da ajuda de ninguém, foi a gente que fez. Né? E aí depois, no decorrer do processo, a gente vai lá entendendo quantos neurônios tem no nosso intestino. As pessoas que têm dificuldade em fazer cocô, as pessoas que fazem muito cocô, que vai ter intolerância à lactose, né? Que fica nervosa e faz cocô, precisa até o banheiro. Então, são todas as dinâmicas das crenças da fase anal. Dos 2,5 até os 4. Na verdade, pode ser... A gente tem essa chamada fase... anal. Tá, e até o que mais tem de relevante nessa fase aí, Fernanda? É tudo isso, né, Marco? A vida profissional em primeiro. Lá no intestino, então, a gente vai ter a glândula suprarrenal, tá? E os meninos, a próstata, e as meninas, o ovário, que vai estar posicionado nesse mesmo lugar. Que nós estudamos os chakras também, né? As glândulas endócrinas. Então, ali a gente vai ter os 2 chakras base. O base, o primeiro, que é o amor à vida, como eu lido com a vida na Terra, e o segundo, que é a vergonha, as crenças sobre dinheiro, vida sexual, são todas baseadas na fase anal, dos 2 aos 4 anos, tá? Então, a liberação e a produção desses neurotransmissores ali. Fer, bom dia. Bom dia, Juju. Fer, é interessante porque muitas pessoas talvez estejam escutando e pensando, tá, mas o que tem a ver o fazer cocô com a minha realização profissional? E aí a gente entraria talvez em uma conversa não muito feita, né? Ela não é muito realizada talvez entre pais e filhos ou numa mesa enquanto as pessoas estão sentadas conversando, numa roda de mate, que temporariamente não existe, mas, né? Como fazer para entender
que esse é um assunto da natureza, da condição humana e não um assunto, né, que parece ser ruim, que Proibido. parece ser proibido ou até nojento, digamos assim. Como fazer para ir quebrando talvez esse preconceito em relação à fase anal da infância, nesse caso, e até mesmo sobre o cocô em si? Porque na verdade tem um livro bem legal para quem gosta e dá uma filosofada que chama A Insustentável Leveza do Ser. É até um filme. Tem um filme, mas o filme ele conta só uma partezinha, porque o livro tá entre um dos melhores que eu já li, assim, é incrível. E sim, parece que falar de cocô não é legal, parece que a gente dizer que tem que ir ao banheiro não é educado, e tá vergonha. tudo bem, né? Faz parte dos ritos e tá tudo certo, né? A gente vai ter, e olha como tem banheiros lindos, né? Como a gente faz um banheiro bonito na nossa casa. Ali é o nosso produto. Então, muito que eu digo, Juju, sobre essa condição humana, nós estamos tão acostumados a levantar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar tudo, guardar dinheiro de novo, perder a saúde para ganhar dinheiro e depois gastar todo o dinheiro em saúde, que a gente não para pensar na importância. Então, quando a gente fala assim, poxa, vai amamentar lá na fase oral, para tudo, olha nos olhos do teu filho e amamenta. Faz isso. Nós não paramos muitas vezes para pensar qual é a semente de gente que eu deixo na terra. Que ser humano eu tô deixando na terra. O diálogo. O diálogo diálogo. aberto, né? Aí acho que vale o diálogo aberto. Fer, tem mais fases, né? Tem mais fases. Então, hoje avançamos para a segunda fase, né? Então, Isso. por isso que a gente fala aqui, ó, estamos dando uma viajada. Dando uma viajada. Uma viajada, colocando posições, né? Isso. Leituras, né? Na visão sistêmica. Fer, rapidamente, fase 1 é a fase oral. É a fase oral, de 0 a 2 anos, que foi a que a gente falou no outro A programa. principal lição dessa fase 1, só pra gente encerrar a entrevista com a fase 1. A mamada, né? A mamada, porque tudo que a gente quer nessa fase é comer. Até então não precisava comer, né? Agora a gente precisa comer. E essa fase 1, hoje na vida adulta, de que forma ela se manifesta? Juju, por exemplo, nós, né? A comunicação. A gente tá se comunicando. As pessoas que têm problemas na oratória, né? As pessoas que roem unha, chupam dedo, têm dificuldade em falar, né? Traumas que envolvem a boca. Fase 2, então, a fase anal, que Que é a tratamos no vida programa. profissional, o dinheiro, a vergonha, né? Sentir o nojo das coisas. Então, problemas de intestino, tá, gente? É bem importante entender que veio nesta dali. fase. Nesta fase. Só para fechar aqui, ó, bom dia. Por falar no livro A Leveza de Ser, tem um filme muito bom chamado Quem Somos Nós. É um documentário. Aham. Pergunta para Fran se ela conhece falar sobre, para Fer. Na verdade... Quem somos nós? Está onde? Tá no YouTube. YouTube, No quem YouTube. Dá somos até para nós? mandar o link depois, se vocês quiserem, Beleza. tá? Fer, obrigado. Obrigada, ouvintes. Então, uma boa dica para os papais, só para dar uma dica, Marco, uns minutinhos finais, presta atenção como o olho do teu filho vai brilhar quando ele fizer cocô, tá? E tu parar para olhar. E fala, nossa, filho, que cocô lindo que você tem. E olha no fundo dos olhos do teu filho. E veja a realização que ele vai sentir. Na Júlia. Ok. Vamos na próxima, no próximo, mais fases da infância. Qual é a próxima, Fer? É a fase fálica, tá? As crenças sobre vida sexual e prazeres. 10h20, esse foi o quadro Saúde e Bem-Estar. A consteladora sistêmica Fernanda Xavier Tedesco Perezinha, nossa convidada. Intervalo, depois vamos convidar para um bate-papo o pré-candidato a prefeito pelo MDB de Vila Flores, Evandro Brandalize.